Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à última live dessa semana. Opa! Com o tema dos excluídos, dos abandonados e daqueles que foram esquecidos no sistema familiar. Eu peço gentilmente que quem vai entrando, né, vá se conectando com esse momento. Vá também aí ouvindo de fundo esse mantra que é importante, né, para que a gente vai sentindo cada vez mais paz. Júlio César, seja bem-vindo. E quanto mais paz nós sentimos, mais a gente entende as coisas, né? Boa noite, Júlio, boa noite. Oi, Josim, tudo bem? Então é nesse sentir. Oi, Mara, tudo bem? É nesse sentir que eu convido vocês a ouvirem uma oração. Opa! Os anúncios pularam aqui. Oi, Marinês, tudo bem? Oi, oi. Então, hoje eu trouxe para vocês, para que a gente pudesse começar, né, essa live, não chega a ser uma oração, mas é uma mensagem para vocês, tá? Então, gostaria que vocês prestassem atenção nas palavras. Muitas vezes a gente tem que ouvir, né? Simplesmente ouvir, prestar atenção, se deliciar com aquele conhecimento. Então, essa mensagem, ela traz o seguinte: só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Eis porque o sábio age, pelo não agir, e ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio. E por isso a sua obra prospera. Lao Tse. Então, com essa mensagem, eu quero abrir a live de hoje, pedindo, né, para que vocês compartilhem com outras pessoas, chamem outras pessoas aqui para estarem presentes, estarem ao vivo. É importante que a gente compartilhe sempre conhecimento, porque esse conhecimento é para a vida, é para as famílias. Muitas famílias hoje vivem em desespero, vivem em desgraças, vivem com problemas, e quem tem a felicidade de estar num outro momento, né, num momento de ajudar, é importante que se faça, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu acredito que nós conseguimos melhorar um pouquinho a vida, principalmente a vida de cada um de nós, porque estamos aqui para evoluir, mas também a vida das pessoas que nos rodeiam.
só emanando um pouco mais de amor, de luz. A gente não precisa fazer muitas coisas, fazendo aquilo que é essencial, né? A Bert dizia que o essencial é simples. Na nossa simplicidade, do jeito que nós sabemos fazer, com as nossas palavras, é possível sim. E a Marinês, se eu não me engano, né? Marinês deve estar aqui no Facebook assistindo. Queria te agradecer porque ontem você compartilhou no teu Face a live de ontem, tá? Isso é um grande gesto, porque a gente vai compartilhando, né, com outras pessoas, e no círculo de amizade outras pessoas são atingidas, né? Outras pessoas, elas recebem também através de nós. Para quem tá no Instagram, dá para compartilhar pelo aviãozinho que tem ali. Para quem tá no Facebook, também pode compartilhar, né, no seu perfil. Essa semana eu quis trazer então esse conteúdo dos excluídos, dos abandonados e daqueles que foram esquecidos no sistema familiar, porque é algo que é muito comum acontecer no dia a dia. Ele não chega até nós, por exemplo, né, para quem trabalha com isso, ele não chega com esse tema, o excluído ou abandonado, ele não chega dessa forma, ele chega com a queixa, com aquilo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, aconteceu algo no sistema familiar, alguém, né, que teve uma morte trágica, por exemplo, filhos que eles estão têm comportamentos difíceis, né, principalmente quando criança ou quando jovens, ou mesmo os adultos que não sentem mais prazer pela vida, sentem tristeza. Tem muitas pessoas hoje que estão sentindo assim ansiedade, que estão com depressão. Então esses são os sintomas, é isso que acontece. Muitas pessoas que precisam tomar remédio para dormir, por exemplo. Se a gente for fazer um estudo, uma estatística, nós vamos ver assim que tem muitas pessoas que elas não conseguem dormir direito à noite, né? E por isso elas precisam tomar remédios. Alguns remédios que são controlados, né? Outros remédios que são até homeopáticos, mas elas estão tomando esses remédios. E se está tomando remédio, significa que algo não está bem. As próprias doenças, elas vêm para mostrar para nós que algo não está bem, que precisa ser olhado, que precisa ser visto com outros olhos. São pequenos detalhes, isso que eu gostaria de falar para vocês também, que a gente tem que fazer o processo da autoobservação. O que está acontecendo na minha vida agora? Porque a gente pode ter uma vida linda, maravilhosa, ótima até determinada idade. E aí depois começarem a acontecer fatos, acontecerem coisas que a vida muda completamente. Não significa que, porque eu passei 10 anos bem, que eu vou passar os outros 20 bem também. E eu diria o seguinte, que não é quando você tem a doença que você vai ver. Ou quando você está muito deprimido, ou quando você está muito angustiado. Isso já está num estágio avançado. Eu diria assim, que para a gente poder prevenir aquilo que pode vir no futuro, eu deveria fazer algo hoje, né? Eu deveria estar num movimento de agora, olhando para as coisas que estão acontecendo nesse momento. Aí sim eu tenho a possibilidade de ser preventivo. A gente não fala isso dentro da medicina, né? Que você precisa prever, por exemplo, um carro, né? Tem lá as manutenções preventivas e as corretivas. Vamos levar isso para a nossa vida, o que é preventivo e o que é curativo. Preventivo é aquilo que eu não espero acontecer, eu não espero desenvolver um câncer, desenvolver uma outra doença, eu faço algo que é preventivo. O que é então preventivo? Preventivo é você
já começar a olhar para o teu sistema familiar. Olha, aconteceu isso, olha, temos um alcoólatra no nosso sistema familiar. Nós temos que parar, né, com aquele pudor, né, de falar das coisas. Existe efetivamente, existe no meu, existe no sistema familiar de vocês também. Existem os alcoólatras, existem os viciados, existem aqueles que são viciados e ninguém sabe que eles são viciados porque eles escondem aquele vício, né? Porque muitas vezes é interno, é da pessoa. E aí isso vai passando, né? De geração em geração, vai passando dos pais para os filhos e assim sucessivamente. Então o importante é que a gente olhe efetivamente para as coisas que estão acontecendo neste momento no teu sistema familiar, mas principalmente fazer algo que é preventivo. Eu diria assim que eu tenho até um sonho, um desejo de que a gente chegue num momento onde as pessoas tenham tanto conhecimento que antes, por exemplo, de se embrenharem, né, num relacionamento, num casamento, eles já tenham passado por terapia para poder ter limpado todas as coisas, os problemas, né, que a gente traz no nosso sistema familiar e vá para essa relação de uma forma mais saudável. Imagina como é catastrófico, né, um relacionamento onde a mulher tem problema, o homem tem problema e juntam os dois problemas no relacionamento. Vai dar o quê? Vai dar mais problema. Isso não é, a forma como eu falo não é uma coisa pejorativa, né? Problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem, mas a questão é você olhar para isso a tempo, né? Então você entraria num relacionamento muito mais tranquilo, conhecendo, tendo pelo menos o conhecimento, sabendo quem você é, do teu sistema familiar, de onde vem a tua ancestralidade, o que é que já teve ali dentro do teu sistema familiar, por exemplo, que já aconteceram mortes, já aconteceram assassinatos, doenças, já aconteceram abortos, já aconteceu mortes prematuras, por exemplo. Tudo isso pode ser observado dentro do sistema familiar para que vocês comecem a acordar, para que vocês comecem a ver de uma forma diferente, né? Eu diria assim, ó, se eu tivesse o conhecimento que eu estou adquirindo agora, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, muitas coisas seriam diferentes. Mas lá eu não tinha acesso, a gente não tinha acesso. Quando eu tinha 18 anos de idade, nem internet tinha praticamente. Então, olha como nós estamos assim, num momento muito diferente, onde a gente tem a possibilidade de fazer coisas diferentes também na nossa vida. E não precisa esperar, né? Pode fazer agora. Então hoje, a Mara, gratidão, chamando as pessoas, né? A Mara tá sempre aí chamando as pessoas, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigada, Mara. Minha colega, né? Minha companheira de jornada, né? Dentro das constelações. Então, eu quero trazer para vocês hoje alguns exemplos para que vocês fique bem claro aquilo que eu tratei nessas duas lives, né? Informando a vocês quem eram os excluídos, os abandonados e aqueles que não eram lembrados no sistema familiar, as consequências disso, e hoje eu vou dar alguns exemplos e possíveis soluções, né? Para esses fatos, essas coisas que acontecem no sistema familiar. Então, eu vou trazer alguns exemplos que são exemplos dos livros do Bert que a gente estuda, tá? Então, vou começar pelos mais fáceis, né? Pelos mais simples até. Não, a simplicidade significa assim, que hoje a gente tem muitos casos dessa natureza, então fica fácil para as pessoas entenderem. Vou fazer um relato aqui, tá?
Em uma constelação, um casal relata o comportamento vivido por seu filho menor. Então, é um relato de uma constelação. Esse filho menor, ele está com um comportamento de grande agitação. Boa noite, Hilda. De grande agitação, de dificuldade de concentração, tendo que tomar medicamento para ir à escola, pois tinha um diagnóstico de TDA, distúrbio do déficit de atenção. Então foi realizada a constelação. Para quem não sabe o que é constelação, entra no grupo que eu tenho lá, que vocês podem participar das constelações que eu faço. Observou-se então na constelação que o menino não ocupava um lugar. Ele movimentava-se de um lado para o outro, estava irrequieto, ele tinha o olhar perdido, como se estivesse procurando algo. Quer dizer, ele não parava, não tinha sossego lá na constelação. Então, os consteladores colocaram uma pessoa a mais nessa constelação. E aí eles observaram que houve um movimento imediato do representante daquele garoto, daquele menino, em direção a essa pessoa que foi colocada na constelação. E ele se acalmou imediatamente da agitação. Então eles questionaram os pais sobre fatos que tinham acontecido na família, e o pai então relatou que ele tiveram um relacionamento antes do casamento atual, e naquele relacionamento anterior nasceu um filho, tinha um filho, e que ele, como pai, simplesmente pagava a pensão a essa criança, mas não o visitava e não reconhecia ele como filho. Vejam bem, gente, é um caso típico de exclusão, né? Aqui no caso exclui o filho. Boa noite, Tânia, tudo bem? No caso aqui tá fazendo uma exclusão do filho, tá? Então, o filho gerado no casamento, o filho de agora, né, que era o que estava sendo constelado, ele estava ligado com o filho do casamento anterior desse pai e que tinha sido excluído. Então, esse distúrbio no comportamento dessa criança, que assim, na cabeça dele, ele não entendia. Se fosse pedir para ele, para aquela criança, não haveria um entendimento. Ela não entende por que ela tem aquele comportamento, mas ele sinalizava aquele comportamento que existia um desequilíbrio no sistema familiar. Então, anotem essa palavra, desequilíbrio no sistema familiar. Sempre que existir uma desordem no sistema familiar e que está infringindo uma das leis que eu já passei para vocês, que é do pertencimento, da ordem e do dar e receber, há um desequilíbrio no sistema familiar. Então, essa criança, ela estava percebendo esse desequilíbrio. Como que ela percebia? A alma da criança percebia, o que estava no inconsciente dessa criança. Então, ele percebia esse desequilíbrio, mas ele também não sabia o que era. E quando foi colocado na constelação, veio à tona, então, que era essa criança do relacionamento anterior que estava sendo excluído. Qual que é a solução, então, para este caso? A solução é que o pai reconheça o seu filho, né? E que permita que o filho do segundo relacionamento entre em contato com o filho do primeiro relacionamento que ele teve e eles realmente possam se dar como irmãos. Além disso, tá? A esposa atual dele também precisa reconhecer que existe um filho e que aquele filho do relacionamento anterior é o primeiro filho. Aí a gente põe ordem no sistema. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho e assim por diante. Assim como a segunda esposa, né, ela tem que ser reconhecida como segunda esposa desse homem, porque a primeira foi aquela do relacionamento anterior. E aí a gente coloca a ordem na família, ordem no relacionamento de homem e mulher,
e ordem nos filhos, né? Primeiro filho, segundo filho. Então aqui, na verdade, a gente já mata, no bom sentido, né? Duas situações. Uma que é da exclusão do primeiro filho e outro que é do reconhecimento tanto do casal, do casamento, do relacionamento entre o casal, tanto dos filhos. Então esse é um bom exemplo de exclusão. A solução qual que é? A solução é sempre trazer quem está sendo excluído ao pertencimento, trazer para a família, dar um bom lugar a ela. Essa parte de casais, né, que tem filhos e que depois se casam novamente, ele é muito comum, acontece assim seguidamente. Então eu diria para vocês, se aqui tem alguém, né, que está nessa situação, que sempre olhe para o sistema, não importa, gente, não importa. Vocês podem dizer assim, tá tudo bem. A gente sabe, né, a Mara tá aqui, né, ela sempre vem comigo, praticamente sempre vem comigo nas constelações e outras pessoas que participam também. E é um tema que vem à tona seguidamente, né? As exclusões, eu falei ontem também, dos pais, né, que pai, muito pai, homem, né, que abandona a sua família, né, que abandona a mulher com filhos, e a gente tem que olhar para esse sistema familiar, porque quem abandona é porque um dia já foi abandonado, e pode ser que tenham outros casos de abandono no seu sistema. Então a gente é livre aqui do julgamento, porque 99% das constelações, quando a gente faz, que vem essa questão do abandono, né, que traz esse tema, a gente vai olhar para o pai, para a mãe, enfim, para qualquer um que está ali na constelação, e a gente vai perceber que no seu sistema também tem o abandono, né? O pai que foi abandonado pelo pai, né, que seria o avô daquela criança, né? Aí quando a gente volta lá no avô da criança, a gente percebe que ele também sofreu abandono lá pelo bisavô. E se não fizer nada nesse sistema, o que vai acontecer? Vai continuar dessa forma, né? Porque para pertencer a esse sistema tem que abandonar alguém, porque veio dessa forma. Então olha como é importante a gente olhar e entender essas situações e colocar realmente para constelar tudo isso. Então essa é uma parte que pega muito nas famílias e que a gente tem muito, né, filhos que vêm com problemas, e quando a gente vai olhar, nós encontramos essa situação. Outra questão que é bem comum que aconteça também são os abortos. Falei isso ontem, né? E os abortos espontâneos ou não, eles marcam muito o sistema familiar. Isso aí, Mara. Tô lendo uma mensagem da Mara aqui, né? Que o amor cura e o processo de cura dói. Ele dói porque a gente tem que olhar para aquilo, né? Mas quem quiser ficar na ilusão da dor, não olha. Então a gente tem que olhar realmente para aquilo que está hoje pulsando dentro do nosso sistema familiar. Então, falando sobre os abortos, que é comum e é comum hoje, já aconteceu nas nossas famílias, nas gerações passadas, e sempre aconteceu, tá? Não é uma novidade que existem abortos no sistema familiar, sejam espontâneos ou não. O que acontece quando tem um aborto no sistema familiar e que ele não é reconhecido? Tá faltando alguma coisa ali, né? Existe uma falta, existe um buraco, existe um vácuo. Então, quando os pais, eles têm consciência,
né, de que existiu um aborto, o que eles fazem? Eles, como uma solução, passam por aquela dor, passam pelo luto, vamos imaginar assim, né? Porque foi uma vida que não conseguiu vingar, né? Que ela não continuou, mas existiu ali um ser, existiu uma alma, e é preciso que a gente dê um bom lugar para esse serzinho, né? Que não nasceu, mas que ele estava ali. A partir do momento que os pais fazem a inclusão, que eles dizem sim, que eles acolhem essa criança no seu coração e ela tem um lugar dentro do sistema familiar, essa criança, para ela, fica tudo bem. Então, Bert diz assim, que os abortos espontâneos em que o casal não entra em contato de forma real com o luto da perda da criança, tá? É uma dor que não é vista e não é sentida, e ela atua no inconsciente e tende a gerar um espaço e afastamento no relacionamento. A gente vê isso nas constelações, é real. Então, os casais que passam por isso, eles precisam viver o luto da perda da criança, a dor. Quando ele não olha para a dor, é como se esse assunto ele não fosse falado, ele não fosse visto, ele não fosse olhado. E o relacionamento ele perde força quando isso não é olhado, precisa olhar. E para restaurar o relacionamento, o Bert diz o seguinte, que a solução seria que os pais de tais crianças lhes dessem um lugar em seus corações. Isso só pode acontecer se ela for vista por eles. Em primeiro lugar, precisa ser vistas pelos seus pais. E eles dizem a ela com amor, minha querida criança. Minha querida criança é uma frase que a gente usa muito nas constelações. Para quem participa das constelações, pode observar isso. Então, quando a dor pela criança aflora nos pais, isso a honra a criança. Então, flui o amor entre os pais e a criança, e isso reconcilia. A dor e o amor reconciliam a criança com o seu destino. Qual é o destino? O destino de que ela não pôde continuar a vida aqui. E é importante que a força que vem da culpa possa fluir para algo bom, em homenagem a essa criança. Por exemplo, cuidar generosamente de outros. Isso atua de volta para aquela criança. Então a criança não se foi, é acolhida novamente pelos seus pais, participa da sua vida e fica reconciliada. Isso seria uma boa solução para todos. Essas são as palavras de Bert dentro de um dos livros dele. Então, acolher sempre as crianças que, por algum motivo, elas não conseguiram viver, né, dentro daquele seio familiar. Vou ler a pergunta da Hilda aqui. Aí, entre os casos de bebês natimortos, morte intrauterina ainda por problemas de saúde da mãe, sim, todos os casos, tá, Hilda? Os abortos, os natimortos, os intrauterinos, todos aqueles que não conseguiram, né, sobreviver e continuar a vida, eles precisam ser reconhecidos. Na constelação, a gente faz a contagem dos filhos de acordo com a quantidade de abortos que teve. Às vezes não se sabe, mas se colocar numa constelação, por exemplo, a gente tem a possibilidade de saber quantos abortos que teve dentro daquela família. Vou dar um exemplo aqui, que a Mara está nos assistindo, né? A Mara é uma das pessoas, né, que passou pela constelação já há bastante tempo, e ela identificou
que tinha vários abortos, que ela tinha vários abortos, mas ela não sabia, né? Então, se não me engano, são 5, não lembro direito, né, Mar? Depois coloca ali nos comentários quantos abortos você teve que você não tinha conhecimento. Então, aí a gente passa a contar os filhos dentro da família, todos juntos, né? Então, se tem 3 filhos vivos e 2 abortos, são 5 filhos. Aí a ordem muda. Por que é importante essa ordem? Porque às vezes o filho é o 4º filho, mas vivo só tem ele. Então a família conta como se fosse o 1º filho. Isso cria uma desordem muito grande, né? Porque ele não está no lugar certo. Então tem que estar no lugar certo. A Veridiana colocou aqui que não me vejo como primeira, posso ter um gêmeo, né, que não continua a vida. Pode sim, Veridiana. E pode ser também que você tenha, antes de ti, né, tu nem saiba, mas pode ter uma outra que também não sobreviveu, tá? Então, isso é importante que a gente olhe e a gente sente, né, dentro das constelações, quantos tiveram. Não sei se a Regina tá por aqui, mas a Regina também, eu lembro que foi uma das pessoas que constelou, né, Regina, e que teve várias possibilidades, vários abortos, né, de gêmeos, de abortos só de um feto, né, enfim. E aí a ordem muda completamente dentro do sistema familiar. Só que quando você faz isso, você traz ordem, né? Porque você incluiu aquele bebê que não pôde nascer. Isso é extremamente importante. E o que acontece, né, na vida real? A gente não se acha, né, na vida. É aquelas pessoas assim que vai para um lado, vai para o outro, parece que nunca tem o seu lugar certo no sistema, parece que não se encontra, não se acha, tem um vazio, olha para o mundo, mas está faltando alguma coisa. Tem outros que, muitas vezes, né, que tem gêmeos, que era gêmeo, daí ele tem distúrbios alimentares, por exemplo, porque está sempre faltando uma parte ali e essa parte não foi reconhecida. É que existem muitas coisas dentro do sistema familiar que a gente não conhece. Por isso que é importante compartilhar para que passemos então a conhecer todas essas situações e ver o que se encaixa dentro do nosso sistema familiar. Legal? Outra situação também que é difícil para nós. Eu fico às vezes olhando as notícias, né, os noticiários, assim, eu quase não assisto televisão, mas como eu trabalho muito com Facebook e Instagram, eu acabo vendo algumas notícias. E se vocês forem olhar as notícias, vão ver assim que existe muita exclusão. Por exemplo, teve um assassinato, alguma coisa, o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente julga aquele assassino. A primeira coisa que a gente faz é julgar o assassino. Claro, existe uma comoção, existe ali uma vítima, mas Bert diz assim que não existem vítimas nem opressores, né? Que tudo está certo da forma como está. Então, não se julga, porque por trás desse comportamento, se a gente pudesse olhar, ir lá e ver realmente o sistema familiar dessa pessoa, possivelmente nós vamos encontrar muitas coisas que fariam com que a gente mudasse de opinião em relação àquilo que nós emitimos, aquele primeiro julgamento que nós emitimos. E Bert, ele fala o seguinte em relação aos agressores, né? Só podemos lidar com um agressor se dermos a ele um lugar em nosso coração. Então, ele amolece, não antes. Qualquer intervenção o endurece. Devemos ter muito cuidado. Essas são as palavras de Bert também, num dos livros dele.
E eu não sou especialista, né? Por isso eu não vou falar muito sobre isso, mas quem trabalha, por exemplo, com direito sistêmico, que já faz conciliações sistêmicas, com certeza vai trazer à tona essa questão de assassinos, de pessoas que roubam, enfim. E essa conciliação, ela só acontece porque traz a sistêmica à tona, traz o sistema familiar naquele momento, e aí consegue ter bons resultados. Nas constelações, verifica-se que quando uma família aceita o destino trágico, incluindo o assassino, por exemplo, reina uma paz muito grande, e aquele que hoje estava vinculado àquele antepassado fica mais leve e em paz, tá? Então, nós temos que olhar para isso também. Só uma retrospectiva aqui, né, que a Mara colocou. Deixa eu achar aqui da Mara. Que a Mara tem 7 filhos, então, né? Quando ela constelou, ela tem uma filha, né, que é a Cassi, aqui viva, e mais 6, né, Mara? Então, no total, são 7 filhos, isso aí. Então, esse dos agressores é bem importante que a gente olhe. É um tanto difícil, né? Todas as constelações que a gente tem que envolve assassinos, né? Que envolve principalmente pessoas do passado, a gente vê que o desenrolar, né? Ele acaba sendo também difícil por essa comoção, né? Que gera. Mas se a gente olhar por outro lado, ele também cessa. E se nós estamos aqui para que no futuro, né, os nossos filhos tenham uma condição de vida melhor e eles não precisem repetir aquilo que nós estamos repetindo, quem sabe dentro do sistema familiar, vale a pena a gente olhar para isso sim, tá? Outra questão, mulheres que não conseguem engravidar ou mulheres que têm medo da gravidez, isso acontece também. Então, muitas vezes essas mulheres, elas estão ligadas a memórias dos antepassados, principalmente as mulheres, né, a mãe, avós, bisavós, que tiveram dificuldades nas questões emocionais, e a gente se liga então a essas mulheres e nós guardamos aí no inconsciente as suas histórias. Quais são as histórias de mulheres que tiveram gravidez difícil, às vezes privadas inclusive de alimentação, né, que passaram fome, de mulheres que sofreram no parto, de mulheres que perderam os seus filhos em partos. Então veja, essa memória, ela ainda está no sistema familiar. E pode ser então que uma mulher tenha dificuldade de engravidar, tenha medo de engravidar, por quê? Porque aquela memória é latente, né? Ela tá lá no inconsciente, a gente nem sabe que existe, mas é como se fosse um sinal, né? A mulher tem vontade, a mulher tem desejo, mas vem aquela memória da dificuldade, da dor, dos filhos de repente que foram tirados dela, dos filhos que foram abandonados ou a próprio abandono, né? Foram abandonados pelos seus companheiros ou pelo pai daquela criança, e aí vem essa memória atual, e a mulher não consegue se desprender daquilo e automaticamente ela bloqueia, né? Emocionalmente ela bloqueia, ela não quer saber, né, de ter filhos nessa existência aqui hoje, justamente porque tem essa memória que tá ali no sistema e não deixa fluir. Outras vezes são dificuldades do cônjuge e seu olhar para a sua família de origem. Então, às vezes, não é só da mulher, mas é do cônjuge também. E como a gente é fiel à nossa família de origem, né, à nossa ancestralidade, a gente
simplesmente não faz as coisas acontecerem aqui, né? Porque nós estamos honrando os nossos antepassados. Também tem os segredos de família, né? Aqueles que não são revelados e que isso impede que se tome, que inconscientemente seja liberado para ter um filho. Existem muitas coisas, tá, gente? Eu tô falando aqui de algumas possibilidades, tá? Mas realmente cada caso é um caso e a gente precisa colocar no campo para saber qual que é o caso teu, né? Mortes dentro do sistema familiar. Encontramos isso frequentemente também nas constelações. Alguém morre e quem fica aqui quer seguir o mesmo destino, né? Por amor, por amor cego que a gente diz, por querer seguir aquela pessoa, por não se encontrar capaz de continuar a vida aqui, ele quer seguir aquela pessoa naquele destino. Tá? Então vamos imaginar assim que o pai, né, faleceu, morreu, e aí o filho começa a ter atitudes, tá? De não querer mais viver, fica com apatia, fica triste, começa a falar, né, palavras que dão a entender de que ele não quer mais viver. O que pode estar acontecendo aí? Ele pode estar querendo seguir aquele que já não está mais aqui. Então, quando nós colocamos numa constelação e isso aparece, isso vem à tona, a gente mostra a ele que o corpo físico é uma casa, né, que a gente está vivendo neste momento, mas que todos nós temos alma. E se temos alma, no mundo das almas nós somos todos iguais e estamos todos juntos. Então, ali não tem nenhum tipo de exclusão, né? A gente pode continuar ali todos juntos. Porém, mostramos a ele que, por enquanto, né, vai continuar a vida ainda mais algum tempo. E depois ele se encontra em outra instância, em outro plano. Mas por enquanto ainda vai continuar por aqui. Então essa é uma palavra de solução que a gente traz para aquelas pessoas que querem seguir aqueles que já se foram. Às vezes não é do sistema atual, às vezes tá ligado com um avô, com um bisavô, com uma avó, com uma bisavó, com um trisavô, com um tio, com alguém dentro do sistema que já foi, mas ele ainda continua olhando para aquilo. Então, se continua olhando para aquilo, a gente faz esse movimento e a solução é essa, dar consciência a ele de que aquela pessoa que se foi, ela está bem aonde ela está, a alma está bem, e ele vai continuar mais um tempo aqui onde ele está, se sentindo bem também, não se sentindo culpado, né? Porque muitas vezes a pessoa se sente culpada por aquilo, a gente não imagina, a gente não entende, a gente acha que não. Mas quando nós colocamos na constelação, a gente vê muito isso, né? Da culpabilidade, a culpa, né? Pela morte de alguém. A gente vê, a Veridiana colocou aqui, de Gêmeos, e muitas vezes aquele que sobrevive, né, ele não se sente bem usando a vida, né, vivendo aqui, por quê? Porque para ele viver alguém morreu, né, um outro morreu. Então a gente faz esse movimento de cura no sentido de mostrar a ele de que tudo foi como foi, que o outro está bem aonde ele está
e esse que ficou aqui vai estar bem se continuar vivendo. A gente diz assim, que a gente honra os que foram na vida e não na morte. Continuar vivendo, fazer algo de bom com a vida. Então, mesmo que seja difícil para entender isso, né? Mesmo que dentro de você, de repente, tenha uma tristeza muito grande, que você não sabe de onde que vem, um vazio muito grande, uma dor muito grande, você tem que entender, né? Pelo menos na parte mental, de que a gente honra, né, quem já foi pela vida, fazendo algo de bom com a vida, fazendo o melhor que a gente pode fazer nessa vida, com essa vida que nos foi dado. E aí, se você fizer algo de bom, o teu sistema já fica melhor, e também você tem a chance, você tem a oportunidade de fazer vários resgates. Quando nós fazemos uma constelação, por exemplo, e que vai para os antepassados, a gente vê assim, não é uma única pessoa que foi resgatada, são várias pessoas resgatadas naquele sistema. Quando tratamos um sistema familiar, não se trata aquela pessoa que está sendo constelada naquele momento, se trata o sistema familiar como um todo. Então, olha o poder que tem quando a gente abre, expande, abre a nossa mente para olhar para outras coisas da vida, para assistir uma live, por exemplo, para ler um bom livro, para estar com pessoas que realmente estão preocupadas, né? Nessa evolução no autoconhecimento. Eu diria assim, que a vida da gente, ela se transforma a partir do momento que nós nos abrimos ao conhecimento. Porque existem muitas coisas para a gente conhecer, tá? Então, dessas lives era isso, dessa semana, esse era o tema. Semana que vem eu vou fazer da mesma forma, só com outro tema, né? Então, 3 noites, terça, quarta e quinta. As lives que eu faço durante a semana também eu divido com outras pessoas live, mas sempre tá lá no meu Instagram, tá no meu Facebook, então vocês sempre me acham. E eu queria convidar vocês, se vocês quiserem participar dos grupos que eu e a Mara administramos, né, Mara? Que é o grupo das constelações, que vocês podem entrar para participar lá. E o grupo de estudos que nós vamos começar amanhã, que é um outro grupo. Ambos, né, os links para entrar nos grupos estão no Instagram, então quem está no Facebook pode me achar lá no Instagram também. É o meu nome, né, Ivonê Xavier de Almeida, é muito fácil de encontrar. Ivonês, são poucas as pessoas que têm esse nome, né, então fica mais fácil. Vocês me acham lá, vocês podem entrar nos grupos. E o grupo de estudos que começa amanhã, o que é o grupo de estudos? É justamente para isso, né? Para que a gente se aprofunde nesses conhecimentos que são para a vida. Eu não tenho objetivo de formar ninguém em terapia ou em constelação, né? Nada disso, mas sim trazer mais conhecimento para as famílias, para aquelas pessoas que são mães, que são pais, que estão namorando, que casaram recentemente, que já casaram há bastante tempo, que têm filhos pequenos, que pensam em ter filhos, os mais de idade, enfim, não tem uma prescrição, né? E não tem nada que você tenha que fazer para poder entrar lá no grupo. O grupo, o objetivo é esse mesmo, né? De levar mais conhecimento para que a gente possa ter famílias melhores, vamos dizer assim, famílias mais saudáveis. Então esse é o convite, espero vocês. Gratidão, Helena, gratidão, você sempre está com a gente, né? Nas constelações, isso é extremamente importante, né? A Priscila que entrou agora também, a Maria, o Everson, não sei mais, o Guilherme, a Simone, beijo, amanhã vamos fazer constelação, né? Juntas. A Mara colocou aqui, todos somos um, né? Mara, gratidão por tudo, por ajudar a levar conhecimento para outras pessoas.
E é isso, nosso compromisso então para amanhã é estar lá no grupo de estudos e semana que vem a gente continua. Nesse final de semana eu vou fazer constelações online também. Quem quiser assistir as constelações pode entrar lá no grupo também. Sempre o primeiro passo é a gente ver, a gente assistir, a gente ir interagindo para vocês poderem entender e fazer um paralelo com a vida que vocês estão levando, né? O sistema familiar de vocês, para poder entender um pouco mais e assim também ter a oportunidade de um dia, quem sabe, né, fazer esse movimento sistêmico lá no sistema de vocês. Então, beijos, gratidão a todos e a gente se encontra amanhã no grupo de estudo. Uma boa noite para vocês.